Fala aí, pessoal do Podiumcast! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão, tava morrendo de saudade e a Ferrari tem plano A, plano B, plano C, plano D, mas Max Verstappen tem um plano só, que é ser campeão antes da última corrida. E aí galera, aqui é o Jonas, também tava morrendo de saudade. A pergunta que fazemos agora é, a gente pode fazer até aposta aqui, Marcão, em qual corrida o Verstappen vai ser campeão? Com certeza, você tirou da minha cabeça, inclusive, isso. A gente ia falar sobre isso e vamos fazer essa aposta sim. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podiumcast, o seu podcast que vai analisar todas as corridas da temporada 2022 de Fórmula 1. E voltando depois de um mês aí de descanso, né? Eu não aguentava mais segurar a minha voz, queria falar muito sobre o GP da Bélgica, que dessa vez ocorreu, esse ano aconteceu, não foi aquele não GP, aquela patifaria que aconteceu ano passado. Eu estava muito ansioso pela corrida, porém, a nossa querida Ferrari fez o favor de transformar ela numa corrida um pouco mediana, para não dizer muito mediana. Mas vamos discorrer sobre isso, eu quero falar pouco de Ferrari hoje, porque eu já estou de saco cheio de falar das babaquices delas. Mas para isso, participando, como sempre, o meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá? E aí, Marcão, e aí, galera, tá tudo certo aqui. Bem isso que você falou, eu tava também com saudade da Fórmula 1. Descansar foi bom, mas dá saudade da corrida, de tudo que tá acontecendo. E realmente, acho que não tem muito o que falar da Ferrari, não. Tem outros assuntos mais legais para falar do que a Ferrari fazendo mais cagada. Com certeza, mas para dar aquela aquecidinha na análise, né, para falar um pouquinho, qual é o seu destaque para o GP da Bélgica, assim, de forma rápida? O Verstappen, a dominação, fazia muito tempo que eu não vi um piloto dominar uma corrida desse jeito, assim, não só, não diria liderar, porque ele acabou largando mais atrás, mas, tipo assim, ele era muito mais rápido que qualquer outro piloto, então não tem nem o que falar. Com certeza, eu também acho que o destaque é de Max Verstappen, que fez uma corrida, aliás, uma corrida não, né, um fim de semana perfeito, né, mas assim, antes, só para terminar, você acha que foi a vitória mais fácil de Max Verstappen, em termos de dominância? Eu acho que talvez, viu, porque mesmo ele largando lá atrás, ele chegou em primeiro, só lembrando rapidinho, ele largou acho que em 14º, 15º para 14º, ele em 12 voltas ele estava em primeiro e daí não saiu mais. Para mim foi a mais fácil dele. Se tivesse largado em primeiro, eu acho que ele tinha dado volta em todos os carros, até no segundo colocado. Exatamente, até porque o segundo colocado, Sérgio Pérez, pelo amor de Deus, né? Que corridinha medíocre, síndrome de Bottas no nosso querido mexicano. E vamos falar de tudo isso, mas antes, aqueles recadinhos de sempre. Se você está nos escutando aí em qualquer canal de podcast, nós estamos no Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts. Se inscreva nesse canal aí do podcast e também dê lá suas 5 estrelas para nos dar uma força. E nós também estamos no canal do YouTube, então procure Podiumcast e se inscreva também no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe com o pessoal. E temos agora uma novidade. No YouTube nós também temos o nosso canal de cortes, onde você vai poder ver ali, da melhor forma que você quiser, um pouco das nossas análises, que são os sprints do Podiumcast, onde a gente vai ter ali em versões sprints, os nossos sprints, com as análises um pouco mais rápidas, o nosso canal de cortes. Então entra lá, Sprints Podiumcast, que você vai encontrar um pouquinho mais de conteúdo, dando a força para o nosso trampo, porque a firma agradece. Galera, é o seguinte, antes da gente começar de fato a falar do GP da Bélgica, tivemos umas férias aí, as famosas férias de inverno, que foram mais quentes do que o verão no Brasil, onde aconteceu muita coisa mesmo. Então a gente vai fazer aqui um recap só, muito rápido, de tudo que aconteceu. E a gente vai falar também de algumas coisas, porque rolou treta com a McLaren e com a Alpine, rolou entrada da Audi, novo regulamento, renovação de contrato, Spa sendo renovada, enfim, uma série de coisas que a gente vai trazer agora. Eu vou passar para o Jonas para colocar aí uma ordem para nós e trazer um pouquinho dessa notícia principal e a gente vai fazer comentários rápidos. Vamos lá, Jonas, com você. Beleza, vamos lá. Eu acho que eu vou tentar fazer na ordem cronológica. Se eu estiver errado, Marcão, você vai me corrigindo aí. Tá tudo certo. Eu tenho outro comentário aqui, que o meu cachorro Stark aqui tá todo brincando agora no meio do podcast, então se ouvir barulho, é o Stark que tá se divertindo aqui sozinho com uma pedaço de corda. Então, gente, relaxem. Deixa eu falar uma coisa sobre a ordem. Acho que a primeira grande notícia que a gente teve, vou só dar um recapitulando, no
último grande prêmio que teve na Hungria. Um pouco antes, a gente ficou sabendo que o Sebastian Vettel ia deixar a Fórmula 1. Com isso, abriu uma vaga. O Alonso, a gente tinha falado no último podcast, né, também do Grande Prêmio da Hungria, pegou a vaga que era do Alonso. Meio que ficou bravão lá com o pessoal da Alpine, que não queria dar o contrato também que ele queria, de tantos anos que ele queria, então entrou lá. E tudo indica que ele tinha falado com algumas pessoas da Alpine e não tinha falado com o chefão lá, que é o Otmar Szafnauer, que era até o chefão da Aston Martin até o ano passado. Da Aston Martin, sim. Então, rolou isso tudo. Isso, da Aston Martin. Então, rolou isso tudo. Aí, o que aconteceu? Com isso, começam as tretas de verdade. Tem um piloto que tava na GP2, foi campeão da GP2 não, Fórmula 2 no ano passado, que chama Oscar Piastri. Ele é australiano. O empresário dele é o Mark Webber. E aí, segundo a Alpine, ele tinha assinado um contrato que tinha algumas coisas determinadas no contrato dele, que a Alpine tinha cumprido, e a Alpine só pegou e anunciou o cara para a vaga do Alonso. Anotem isso. Piastri pegou no Twitter aliás, a Alpine fez o anúncio oficial, tá? No site, no Twitter oficial deles. A Fórmula 1 fez o anúncio oficial, ela chegou a confirmar isso no Instagram, dizendo Piastri confirmado para a Alpine em 2023. Exato. E aí, né, pela Alpine, por causa dessa coisa de contrato, que tinha falado, um monte de coisa e tal, que a gente, tipo, tinha uma determinada quilometragem que o Piastri tinha que fazer, um determinado número de testes, tal. Pra Alpine tava tudo certo. Pro Piastri, não. O que aconteceu? O Piastri já tá com um acordo fechado com a McLaren. E aí, quando a Alpine anunciou ele foi lá no mesmo Twitter, não, né? No Twitter, e falou o seguinte: eu não tô confirmado coisa nenhuma com a Alpine. No mesmo dia, algumas horas depois. Não tô confirmado, foi muito texto, não tô confirmado, não, é uma mentira, sei lá o que, não tô acertado com a Alpine. Aí ficou climão já, porque a Alpine, que se achava por cima da carne seca, um monte de piloto disputando, se viu somente com o Ocon ali, o Alonso saiu, o Piastri não quer eles, e é isso. O Piastri ainda não foi acertado, não foi divulgado o acerto dele com a McLaren, então indica que ele está. Porque, segundo o Piastri, todas aquelas cláusulas que ele falou de número de teste, número de voltas, tal, a Alpine não fez. Essa disputa tá em litígio ali na Fórmula 1, tem uma comissão lá com advogados, técnicos, sei lá o que vai ver entre hoje, que é segunda-feira, dia 29, e quarta-feira, que é dia 31, vai analisar o contrato, mas, porque tudo indica, o contrato com a Alpine foi realmente a Alpine não cumpriu o que devia, e aí daqui a pouco a McLaren anuncia o Piastri para ser companheiro do Norris. Então teve toda essa treta aí. Okay. O companheiro do Norris por quê? Porque a McLaren, depois de acho que posso continuar? Aí a McLaren, depois de um tempo já nessa história toda, ainda não anunciou o Piastri, mas como o desempenho dele não estava bom, a McLaren falou que o Ricciardo está sendo desligado da equipe, pagaram a multa, que o Ricciardo tinha contrato até o final do ano que vem, então no momento o Ricciardo está desempregado. Por quê? Porque tudo indica que o Piastri vai. Então uma dupla super jovem, a McLaren com o Norris e o Piastri, e a Alpine ficou a ver navios ali só com o Ocon, sem ninguém no lugar. Uhum. Então olha só a confusão que aconteceu. A confusão foi, então, a Alpine divulga uma informação que ela não tinha certeza, o Piastri nega essa informação praticamente na mesma hora, assim, em pouquíssimo tempo, tá? Desmentiu a Fórmula 1, desmentiu a Alpine e está pré-confirmado com a McLaren. A McLaren ainda não confirmou o Piastri, porém já confirmou a saída do Ricciardo, que foi assim, semana passada essa confirmação, tá? Tudo isso que está acontecendo com o Piastri aconteceu há 3 semanas atrás. Na semana passada, até então, o Ricciardo falou, não, eu estou confirmado com a McLaren, não sei o quê. E semana passada aconteceu que confirmou a saída dele. Então, de fato, há uma vaga na McLaren. Porém, o Piastri ainda não está confirmado. Por que não? Porque a McLaren, nessa obsessão de contratar todos os pilotos de todas as categorias ao mesmo tempo e prometendo o assento da Fórmula 1 para todos eles, praticamente sendo uma Fórmula McLaren, o que acontece? Existe até um tratado de que o Alex Palou da Fórmula Indy também tem essa suposta promessa de estar na McLaren. Só que tem um problema. O Alex Palou foi contratado pela McLaren quando o Palou ainda tinha um contrato com a Ganassi, se eu não me engano. Então,
Na Indy, a treta tá mais bagunçada ainda do que na 1. Mas então, o que que acontece? Nós temos 2 vagas em aberto, aonde a Alpine não tem o seu segundo piloto, o primeiro piloto é o Ocon confirmado, e a McLaren também não tem o seu segundo piloto, porque o Piastri não foi confirmado, tá? O Piastri não foi confirmado, então pode ser o Paulo, pode ser o Colton Herta, por exemplo, que tá, o Colton Herta não, pode ser o Pato Ward, que também é do time McLaren, o Felix Rosenqvist já falou que não quer voltar para a Fórmula E, então assim, a McLaren tem uma gama de pilotos muito bons e está se afundando exatamente como a Red Bull fez há alguns 10 anos atrás, que tinha muito piloto bom e não sabia onde enfiar esses caras, porque tinham pilotos excepcionais. Então, a ver o que vai acontecer, mas de fato, temos uma vaga aberta ainda com a McLaren e vaga aberta com a Alpine, tá? E aí temos, em cima disso, rumores, né? Há rumores de que o próprio Ricardo vá para a Alpine, porque o Ricardo saiu brigado há 2 anos atrás. Brigado não, né? Ele nem deu tchau para a Alpine e assinou com a McLaren sem a Alpine saber. Só que o chefão da Alpine já falou que não tem problema se ele quiser voltar porque gostava do trabalho dele. Só que também tem, supostamente, a opção de Pierre Gasly para a Alpine, que seria um crescimento natural para o Gasly, depois ainda mais com a draga que está a AlphaTauri. Enfim, uma salada só, 1 milhão de notícias numa só, e essa é a bagunça que está acontecendo. Tudo isso aconteceu praticamente na semana seguinte das férias, do início das férias da Fórmula 1. Exatamente. Aí, desses rumores, eu vi do Gasly na Alpine, né? Porque, assim, é uma coisa que eles tinham que a gente já sabe que antigamente falavam que o Ocon e o Gasly eram super amigos e alguma coisa aconteceu, eu não sei o que aconteceu, e hoje eles não se dão. Então, se o Gasly for para a Alpine, por um lado, a Alpine teria uma equipe francesa, teria uma dupla de pilotos franceses, para ele seria incrível, mas os dois não se dão. Aí tem que ver como é que os dois vão. Mas já, eu acho que dá para os dois ficarem parece, juntos, sim, porque, o Reginaldo Leme falou nessa corrida. Ninguém é criança. O Reginaldo Leme falou nessa corrida de que o Ocon falou que não tem mais essa treta, que essa treta era uma coisa de quando eles eram mais novos, cada um seguiu o seu rumo e os ranços não existem mais. Isso foi palavras do Ocon, então, que pelo que eu entendi é o doído da história. No YouTube tá bom, põe os caras pra correr e é isso. Então exatamente. Tem essa questão. E se o Gasly sair da AlphaTauri, mais uma vaga que talvez possa pintar o Ricardo. E nessa vaga, acredite ou não, eu já ouvi rumor, Marcão, da AlphaTauri ir atrás do Colton Herta, velho. Você acredita? Pra ter um americano ali na Fórmula 1. Então, assim, o que pode ter pro ano que vem nessa história toda? Se eu acho mais rumores fácil. Se confirmarem, esses rumores mais quentes. Se confirmarem, vai ficar tipo Gasly e Ocon, Norris e Albon, e aí na AlphaTauri vai ficar o Herta com alguém, porque eu acho que o Tsunoda não fica. Então é o Herta com um piloto X aí, o corredor X. Eu acho mais fácil acontecer o seguinte: o Helmut Marko gosta muito do Mick Schumacher. Eu acho mais fácil o Helmut Marko pegar o Schumacher e o Herta, que é americano, e ir para a Haas, que é uma equipe americana. Eu, assim, não acho que é mais fácil, eu não acho que é mais fácil, mas eu acho muito provável esse tipo de coisa acontecer. Até porque o Gene Haas tem lá um pezinho na Indy, né? Então, eu acho que esse é o tipo de coisa que eu não vejo. Se acontecer, eu acho improvável, mas se acontecer não me surpreende. E tem outros papos, né? Que aí tem algumas vagas que não foram preenchidas aí. A Haas tem uma vaga, teoricamente, porque o contrato do Schumacher não está renovado, do Mick Schumacher. O Magnussen parece que eles deixam para o ano que vem. Então já tem gente falando Ricardo na Haas. Nossa, tem a Williams, que a gente já vai falar que renovou com o Albon. Mas a gente já começa a falar disso já. E aí tem a vaga do Latifi, que eu acho que não fica. Então o Ricardo também pode ir para a Williams. Uhum. E aí tem a da AlphaTauri. Eu acho que o Tsunoda não fica. Se o Gasly sai, o Tsunoda não fica. Aí a AlphaTauri pode chamar o Herta e o Schumacher. Sim. Dá pra ter os dois. Nossa, uma equipe é totalmente capaz da AlphaTauri nova. mudar a dupla de piloto, assim. Eu acho um pouco. Eu ia falar que podia trazer alguém da Fórmula 2, mas quem tinha da Fórmula 2 chance era o Yuri Vips, que fez cagada. Então, de fato, eles não têm tanta opção assim. Se parar pra pensar. Eu, de verdade, eu sendo Alpine hoje, desculpa, eu adoro o Ricardo, mas eu não chamaria o Ricardo. Eu chamaria o Gasly, se eu fosse Alpine, eu sendo chefe da Alpine. Eu podendo mexer os pilotos aí, era isso que eu falei. Eu ficaria o Piastri na McLaren lá, o Ocon e o Gasly, e eu faria essa dupla Mick Schumacher e Colton Herta ali na AlphaTauri. Eu acho que seria bom. E aí o Colton Herta dando certo, imagina, depois do Sérgio Pérez você coloca o Max Verstappen com o americano
na Red Bull. Caraca. Pô, ia ser demais pra Red Bull. É, o primeiro americano na Red Bull desde Scott Speed. Que correu na AlphaTauri. Exatamente. Que correu na Toro Rosso. Exatamente. Toro Pois Rosso. é. E aí, dessa coisa toda, a gente teve a renovação do álbum, que a gente já mencionou agora com a Williams, né? Eu acho que eu acho que isso era esperado, ele tá indo bem, até marcou ponto nessa coisa, a gente vai falar mais pra frente. E a gente só vai falar isso sim porque o post dele de renovação no Twitter foi igualzinho o post do Piastri de falar que não, só que sim, né? O Piastri escreveu um negócio e o álbum escreveu exatamente a mesma coisa, só que ao contrário, né? Por mais bizarro que pareça, né? Enquanto o Piastri falou, não, eu não tenho contrato com a Alpine, o álbum falou, eu tenho contrato com a Williams e vou estar dirigindo para eles ano que vem. Foi muito bom, eu achei muito espirituoso dele. Foi muito engraçado, Pode porque falar. assim, cara, aconteceu tipo uma coisa na sequência da outra, porque o do Piastri foi num dia, do álbum foi coisa de um dia seguinte, assim, sabe? E aí de repente... Mas eu achei de bom tom, comédia, mas ainda assim super informativo, porque assim, você teve por exemplo assim, nunca vi, por exemplo, um piloto confirmar que está assinado com uma equipe. É sempre a equipe que confirma o piloto. Então assim, a McLaren confirma Lando Norris. O Lando Norris não vai ficar, até porque tipo, em termos de posição, a McLaren é maior que o Lando Norris. Né? Então não vai ser a empresa, não vai ser o funcionário que vai anunciar a empresa, sempre o contrário. E aí de repente você tem a Alpine confirmando o Piastri e momentos depois o Piastri desmentindo, e aí momentos depois você vê a Williams confirmando o álbum. Então, tipo, foi mais do que necessário, assim, foi mais do que uma piada, foi uma piada super informativa, porque assim, quando eu fiquei sabendo da informação do álbum, eu falei, cara, eu não acredito mais. Eu não confirmo. Eu precisava da confirmação do piloto. Então, tipo, foi muito engraçado. Foi um revés muito engraçado. Né? Foi muito. Álbum eu achei muito engraçado. Eu acho muito legal. Esses três caras, né? Eles são muito amigos, né? O Russell, o Albon e o Norris. Eles são muito engraçados, cara. Tipo, os três juntos, assim. Então. E o mais engraçado foi que o Pop Piastri curtiu o post do álbum, que só foi tipo a cópia dele. Isso eu achei a coisa mais engraçada. Tipo, pelo menos dá pra ver que com essa história toda ele teve senso de humor ainda pra ver que foi engraçado, sabe? Até porque o Piastri o álbum não tem nada a ver com a história, né? Tipo, ele aproveitou o bom humor só, né? Só abraçou a galhofa. Isso é legal, cara. Dá uma humanidade pro pessoal, sabe? Dá pra ver que tem há uma diversão ali em algum momento, por mais que seja uma coisa séria, né? Há momentos de tipo, tá, beleza, foi boa sacada, sabe? Tipo, mandou bem. Exato, não tem por que ficar com essa treta, então, e foi engraçado, eu acho. E esses caras todos, assim, tipo, Piastri é um pouquinho mais novo que os outros, mas com certeza devem ter, tipo, se cruzado aí em campeonato de kart, em categoria de base. Exato. Porque é mais novo, mas não é tão mais novo. Se o cara for 2 anos mais novo, deve ter corrido, tipo, um tava saindo de uma categoria de base e o outro chegando, sabe? Então os caras todos se conhecem. Né? Com certeza. Bom, e aí a gente teve mais algumas coisinhas, né? Então a gente teve também uma renovação não, aliás. Vamos falar da renovação primeiro, já que eu falei no assunto. Uma renovação de Spa, que estava perigando para não correr o ano que vem, mas acabou confirmando a renovação por mais um aninho, né? 2023. E também a gente teve a confirmação do novo regulamento da Fórmula 1 para 2026, se eu não me engano, que é um regulamento novo de motor. E também, com isso, a confirmação de uma equipe de fábrica nova que vai entrar, não é? Isso, exatamente. A gente tem a confirmação que finalmente a Fórmula 1 conseguiu cooptar a Volkswagen, que vai entrar na Fórmula 1 depois de anos e anos e anos de namoro. A Fórmula 1 sempre quis que a Volkswagen vai entrar com a Audi. A Audi, né, quem não sabe, a Audi faz parte do grupo Volkswagen, né, da Alemanha, né, um grupo super tradicional. A Audi também, uma equipe super tradicional de corrida, lógico, além de ter carros maravilhosos, é uma equipe super tradicional de corrida, multicampeã de Le Mans, campeã de um monte de coisa, DTM, tá um monte de lugar, Rally, que mais? Vixe, tanta coisa. Um monte de coisa, então a Audi vai entrar em 2026 por causa do regulamento novo, né? Regulamento novo, motores novos ali com combustível renovável, né? Deve ser combustível como se fosse etanol, tem várias coisinhas, teto de gastos diferenciado. A Audi vai entrar. Aparentemente a Audi vai entrar no lugar, vai comprar o que era a Sauber, que hoje em dia é a Alfa Romeo. A Alfa Romeo sai no final do ano que vem, e aí vai ter 2024, 2025, que ninguém sabe o que vai acontecer, se a Audi já vai entrar com o nome, se vai ficar como Sauber nesses 2 aninhos, mas aí a Audi vai
vai comprando aos poucos, vai precisar comprando aos poucos a operação da Sauber, e aí quando chegar em 2026 ela vai estar com 75% da Sauber, os outros 25% eu não sei, vai para algum fundo. Deve ser do Peter Sauber que não solta os... porque assim, se você parar para pensar, a Sauber já foi BMW, ela já foi Alfa Romeo mais de uma vez, agora ela vai ser Audi, o que mais ela já foi? Cara, ela já foi tanta coisa. Ela já fez parceria, Ferrari ela já foi, sabe? Já teve parceria com a Red Bull, muito antes da Red Bull ser equipe, muito tempo antes. A Red Bull patrocinou o carro da Sauber. Exatamente. Então assim, a Sauber é a empresa oficial para você fazer investimento, assim, sabe? Você quer estar na Fórmula 1, então me contrata que eu sei fazer, sabe? É basicamente isso. Exatamente, mas é uma notícia muito boa para a Fórmula 1, a Fórmula 1 estava querendo. Eu ainda espero que essa mudança de regulamento traga mais equipes, né? Mais times, que aumente o grid, mas é uma coisa boa porque assim, eu acho que a Fórmula 1 está crescendo muito em audiência por aí. Essa corrida é mais uma corrida que teve autódromo lotado, que teve recorde de público no autódromo, né? Não é recorde de público a cada corrida, né? Tipo, é recorde da corrida, não do campeonato, né? Eu acho que aquele dos Estados Unidos nos anos atrás ninguém supera, mas ano passado. Mas assim, teve acho que 380 mil pessoas em Spa. Tem a série Netflix que, bem ou mal, tem gente que gosta, gente que não gosta, mas estão falando, tá? Tem o efeito Max Verstappen. Esses dias eu vi até tem o efeito Max Verstappen, tem o efeito desses pilotos novos, tem efeito de rede social, que eles estão sabendo muito bem trabalhar isso, a Fórmula 1 também. Tem efeito YouTube, da Liberty. Tem tudo isso, então assim, exatamente, com esses eventos legais que eles estão fazendo. Então assim, eu acho que cada vez mais está atraindo, aí quanto mais a gente vê, mais dinheiro rola, e aí as equipes vão querer mesmo, as montadoras e tal. Espero que a Honda repense o que vai fazer e entre de novo, a Toyota volte. Quero que todas essas aí estejam. Daqui a pouco, até a Volvo eu quero que entre na Fórmula 1. Todas elas. Volvo, a Citroën, Ford, né? volte a Jaguar. Pô, ia ser demais, assim, cara. Caraca, mano. Bom, e para concluir aí, a gente já falou bastante das novidades, mas não tinha como não falar. Vamos falar rapidinho da renovação de Spa por um ano, que para mim foi quase uma misericórdia ali que a Spa pediu e a Fórmula 1 chegou e falou, tá bom, vai, eu banco mais uma vez os seus gastos, assim, porque a Fórmula 1 tá vendo muito dinheiro e Spa é muito tradicional, então assim, a Spa conseguiu isso na força da sua tradição. Porque eu posso estar errado, não li nada sobre isso, mas eu não consigo enxergar isso ter sido renovado na força do financeiro. Eu acho que foi mais na força da tradição e da boa vontade ali entre eles. E eu acho também que tem a ver com alguma outra pista que tá saindo, que tá querendo entrar e não tá tão pronta ainda pro ano que vem, né? Sim. Uma que falaram muito nesse tempo foi que Kyalami na África do Sul, mas com a renovação de Spa eu acho que não vai ter grande prêmio na África em 2023. Eles devem estar para 2024, devem fazer alguma reforma lá, porque receber a Fórmula 1 também não é a coisa mais fácil. Então ficou Spa por mais um ano. O plano da Liberty é fazer, pelo que eu tô vendo, vão ser 20, o limite que eles querem chegar é 24 provas, sendo 8 Oriente Médio e Américas, 8 Europa, 8 Ásia. Então, é isso que eles estão querendo fazer. E só 8 na Europa vai tirar palco tradicional. Eu acho uma tristeza tirarem Spa. A França está saindo, já não acho tão triste, mas Spa eu acho uma tristeza, já não tem na Alemanha. Então é isso. Eu acho que o futuro vai ser aquilo que a gente já falou de revezamento. Eu acho que alguns palcos vão ficar, os palcos que a gente não acha legal vão ficar todo ano porque pagam muito dinheiro, tipo Abu Dhabi, Arábia Saudita. Bahrein ainda faz corrida legal, mas esses vão ficar todo ano, Qatar. Agora, as corridas mais tradicionais, os caras falam, ou você paga mais ou vai ter que revezar. Então é capaz, sei lá, de um ano ter Bélgica e no outro ano ter Itália e no outro ano ter Bélgica, entendeu? Vai ser um negócio assim, mesmo corridas super tradicionais como o Grande Prêmio da Itália, o Grande Prêmio da Hungria, que eu sei que nem todo mundo gosta, mas já tá quase 40 anos aí tendo Grande Prêmio, e algumas outras talvez vai rolar esse revezamento. Enquanto algumas outras já renovaram, tipo a Austrália renovou por um tempão, aqui no Brasil ainda renovou por um bom tempo, então eu acho que tá seguro durante pelo menos durante os 5 anos aí, mas é isso, eu acho que vai diminuir meio. Aí vai entrar também, né, a gente já falou, Las Vegas, já entrou Miami, vai entrar Qatar ainda pro ano que vem, se não tá entrando esse ano por causa da Copa do Mundo, a Rússia saiu de vez, então
tem vários aí que estão. E tem vários lugares. De novo, tudo isso que a gente falou da Fórmula 1, com o interesse do público crescendo, também tem mais interesse de entrar em lugares diferentes a corrida, né? Daqui a pouco arranja um outro lugar aí no Kuwait, sei lá, no Oriente Médio aí, é capaz de querer entrar. Ia ter o Vietnã, né? Vai rolar. E ia da ter, Europa... Ia ter Vietnã e não rolou, né? Ia ter o Vietnã, mas aí lá, igual aqui, é corrupção pra caramba, e aí parece que fizeram a CPI lá e não acabou subindo no telhado. Eu acho que lá não tem mais. Mas é isso. Tem Singapura ainda nesse meio tempo, sabe? Que tem um grande prêmio já faz um tempo. É isso. Daqui a pouco volta, sei lá, daqui a pouco a Malásia vai querer de volta, sabe? Tipo, é isso. Nossa, Malásia não. Nossa, eu acho que vai ter uma época que vai ter Malásia não. Malásia não. Nossa. Eu acho que vai ter uma época que vai ser tipo assim, 30 pistas querendo a Fórmula 1 e não vai caber no calendário e vai ser isso. Vai ser leilão. Revezamento com alguns aí. É isso. Exato. E revezamento, porque assim, o povo vai ficar chateado se não tiver as pistas clássicas. Por exemplo, o México é uma que pra mim tá a perigo. 3 nos Estados Unidos, não vai ter no México, sabe? Tipo, então, algumas coisas que eu tô achando aí. Tipo, o Canadá ainda deve ficar. Aqui, como eu falei, tá renovado por mais um tempo. Já tava gente falando que podia ter na Argentina. Então, sabe, tipo, o pessoal tá querendo Fórmula 1 no país deles. Com certeza. Bom, gente, fizemos um resumão bem grande aí de tudo que aconteceu. Então, assim, por conta até da dinâmica, porque de fato aconteceu muita coisa, então a gente vai passar rapidinho pela classificação e já vamos emendar na corrida, porque a corrida, ela foi uma corrida meio morna, mas aconteceu muita coisa boa, cara. Foi uma corrida que eu gostei bastante. Então, vamos falar muito brevemente aí da classificação, tá? Não vamos ser tão detalhistas, até porque, de fato, não teve tanto. Os maiores destaques que aconteceram na classificação foi que, antes da corrida acontecer, né, logo na quinta-feira, já se sabia que haveria uma chuva de punições. Então, nós tivemos punições aí de Max Verstappen, Esteban Ocon, Lando Norris, Leclerc, Joe Schumacher, que já iriam largar do fim do grid, porque eles já estão usando um motor extra na troca de câmbio, troca de motor e tudo mais, né? O Bottas também passou por isso. Então na final o que aconteceu? A gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilotos que já estavam com punições máximas, né? Então, na verdade, essas pessoas, conforme o grid, eles só iriam ficar menos para trás um do outro, né? Então, quando eu pensei nisso, eu falei, pô, tá bom, é meio babaca isso, é meio idiota, né? Podia mudar essa regra aí, já que é uma coisa que tá sendo tão normal, assim, isso aí virou normal, não é regra. Isso não é punição da regra, isso aí é a punição virando regra, né? Então eu falei, bom, pelo menos a gente vai ter uma corrida interessante, onde a gente vai ter ali uma Ferrari e uma Red Bull para trás, a gente tem ali uma Alpine que é muito boa, que tem uma corrida de recuperação bem interessante, né? Enfim, a gente já teve o acontecimento de tudo isso, mas não por menos, a classificação acabou sendo muito boa mesmo, porque assim, o Max Verstappen não tava nem aí, cara, porque assim, ele tava tão rápido, que ele quase sobrou das punições. Eu falei assim, não, realmente, você foi muito rápido, eu vou abrandar sua punição de tão bom que você foi, assim, sabe? E que no final ele acabou largando praticamente em 14º, né? Ele largou em 15º, mas na verdade conseguiu em 14º porque teve um problema do Gasly na largada. E, pra mim, o maior destaque de toda a classificação foi do Albon, que conseguiu colocar o carro no Q3, largando, assim, no Q3 em nono, tá? Mas ele largou em sexto de tanta punição dos outros carros, né? Então, uma Williams, do jeito que tá, largando em sexto, pra mim é um destaque mais do que merecido pro tailandês. Eu concordo. Pra mim, as punições realmente foram... Eu acho que eles aproveitaram agora, primeiro, né, que é o começo da segunda parte do campeonato ali. É bom ter motor, porque tem essa pista aqui rápida. Da Holanda não é tanto, mas aí depois vem a Itália, que é super Q3. Ele era o único piloto que não tinha ido ainda pro Q3 no ano. Agora todos os pilotos do grid chegaram ao Q3. Até o Latifi foi pro Q3? O Latifi. Foi, na Hungria. Ele foi pro Q3. Ok, tá o bom. Latifi foi pro Q3. Não marcou ponto, mas foi pro Q3. É verdade. Ele foi chegaram ao primeiro Q3. lá. Ele foi primeiro no treino livre, é verdade. Teve isso. Realmente. Então, foi isso. Então aí o Albon, que não tem nada a ver com isso, largou em sexto. Você vê o Gasly, que deu um problema tal, mas tava mó mal no treino, largou em oitavo. Tipo, o Vettel, que fez um tempo bem ruinzinho, largou em 10º. Foi muito engraçado isso. Então, foi quase grid invertido, né? Então,
Foi muito isso mesmo. Foi muito... bem isso que aconteceu. Foi muito divertido mesmo. E aí, ó, só para ter um parâmetro de como foi, né? O classificação, o Verstappen, tipo, ficou em primeiro ali, ficou e não ficou, né? Ele terminou em primeiro, mas não fez a pole por conta da punição, né? Mas assim, tipo, foi até anticlimático a classificação de tão bizarro que foi. Porque assim, o Max Verstappen fez a volta mais rápida dele de 1:43.665 contra 1:44.297 do Carlos Sainz. Esse de fato pole, mas assim, uma diferença de 6, 4, 8 décimos, sabe? Quase um segundo aí. De 6 décimos, é realmente uma diferença muito grande, assim, tanto é que ele deu a volta e foi meio morna, tal, foi meio né? E a classificação do grid, né? Acabou ficando, por exemplo, com coisas engraçadas. Então a gente teve um Fernando Alonso largando em terceiro, um Albon largando em sexto, um Ricardo largando em sétimo, e por aí vai, né? Então, por exemplo, o Stroll em nono, o Vettel em décimo, então acabou tendo umas misturas bem interessantes, né? E, bem, vamos lá, vamos falar de corrida agora então. Bom, vou começar a corrida, dessa vez eu vou começar fazendo análise. Assim, o Max Verstappen largou em 14º. Na volta, quando eu vi ele chegando ali em sexto, sétimo, lá pela volta 3, 4, eu falei, esse cara vai ganhar. Na volta 12, eu imaginava que ele fosse ganhar. Mas não imaginava que ia ser tão rápido assim. Porque na volta 12 o cara já estava em primeiro. E é como o Jonas falou lá no começo. Dali ele ficou e nunca mais saiu. É fantástico, assim. É bizarro o potencial que tem o Verstappen, não só com um carro tão dominante, lembrando que a Red Bull não é um carro mais dominante da temporada, tá? Mas ela tem momentos de domínio, então assim, tipo, tem pistas que ela vai melhor do que a outra. Spa é uma delas porque ela tem o melhor motor hoje. Só que assim, o jeito que o Verstappen tá à vontade no carro é fantástico, assim. O pessoal compara muito com aquela sprint do Hamilton no Brasil, que largou de último e terminou em primeiro, né? Que fez uma corridaça e tal. Mas assim, como sprint não é corrida, estatisticamente falando não vale, mas vale, sabe? Porque assim, foi muito incrível o que o Verstappen fez, assim, dominou, trocou o pneu, pôs o médio em vez do macio. A economia de pneus do Verstappen é absurda. Porque assim, todo mundo estava reclamando de degradação de pneu. Então assim, o Carlos Sainz na volta 3 já falou, meu pneu já está dando esquentando mais do que o normal. A Alpine falou a mesma coisa, o Leclerc também teve problema com o aquecimento de pneu. Teve uma série de reclamações ali e o Verstappen falando, não, o pneu tá bom. Então ele com o pneu macio parou na volta certa, enquanto todo mundo teve que parar um pouco antes. Com o pneu médio ele parou, o pessoal tava até estranhando, será que ele não vai parar? Será que o pneu tá bom? E ele tava de boa. Então assim, guiou muito, guiou rápido, guiou com força e economizando pneu, cara, não tenho o que dizer. Max Verstappen está em sua melhor forma e não está na sua melhor forma ao mesmo tempo. Porque assim, ele está no seu melhor, mas eu acho que o auge dele não é esse. Esse cara tá fantástico, imbatível, um piloto como poucos eu vi na história. Um ponto positivíssimo para Max Verstappen. Sua vez, Jonas. Eu acho que é isso aí. Eu acho que não tem o que falar. Foi muito superior, foi um passeio no parque ali, ele não teve pra ninguém, assim, tipo, ele falou até no sábado, mesmo largando lá atrás, já falou, mas eu vou ganhar essa corrida, e foi e ganhou, sabe, tipo, ele sabia que ele estava muito mais rápido, ele ganhou com a vantagem. O Sérgio Pérez chegou em segundo com 17 segundos, e o Sérgio Pérez largou 12 posições na frente dele. O Carlos Sainz largou 13 posições na frente dele com a Ferrari e chegou 26 segundos atrás. Ele tem 44 voltas na corrida. Ele tirou mais ou menos uns 6 décimos por volta. Ele andou mais rápido que uma Ferrari. Então, tipo assim, muita dominância, ponto positivo o tempo todo. Não foi contra pneu macio novo, contra médio usado. Não, foi o tempo todo. Exatamente. E aí de estatística aqui, o Verstappen saiu, na última corrida ele saiu de 10º e ganhou. Hoje ele saiu de 14º e ganhou. A última vez que alguém largou de 10º para trás e ganhou 2 vezes seguidas foi o Bruce McLaren, que ganhou a última corrida de 59 e a primeira corrida de 1960. Saindo também lá de trás, assim. Então, tipo, olha o tempo que fazia. Ninguém mais tinha ganhado 2 em sequência de largando tão atrás, assim. E o Red Bull tinha ganhado fora do top 6 antes dessa corrida uma vez só. Agora eles fizeram 2 seguidas. Uhum. Muita diferença. Muita diferença. E ele chegou na sua vitória número 9 no ano
E assim, cara, deixa eu ver quantas corridas faltam para acabar o campeonato. Falta 1, 2, 3, 4, 7, 8 corridas. Ainda existe a possibilidade muito forte de ele quebrar de vez o recorde de 13 vitórias numa única temporada. Se eu não me engano, são 13 ou 14, o que é o recorde, se eu não me engano, do Hamilton e do Schumacher. Então, assim, tipo, o cara tá voando, o cara tá liso, tá fenomenal. Como poucos eu vi, e tá sensacional. Bom, Exato, não tem nem o que falar. E a gente pode até falar, Marcão, que é corrida do campeonato. Ah, é verdade, tinha esse ponto também. Agora não é mais uma questão de se ele vai ser campeão, é mais de quando, né? Cara, vamos ver aqui, deixa eu fazer umas contas. Holanda, Itália, Cara, eu vou ser Estados Unidos. Estados Unidos. Eu vou ser mais otimista que você, eu digo Japão. Você acha que ele é campeão antes das Américas? Antes das Américas. Tá certo. Começo de outubro, o Verstappen já é campeão. Eu acho que Estados Unidos. Acho que Estados Unidos ele já é campeão. Porque a diferença tá muito ridículo. Ó, tipo, sem dar spoiler, mas já queimando já que é o assunto, a diferença tá quase 100 pontos. É muita coisa. É muita coisa. Exato. Eu já acho, igual o pessoal falou ontem na transmissão, que a Red Bull já devia se concentrar em garantir o segundo lugar do Pérez, porque o primeiro Sim. é garantido. Exatamente. Eu concordo, viu, com essa análise. Até porque o Max Verstappen também fez volta mais rápida. Então, assim, administrar o Pérez em segundo para ser o vice-campeão tá muito mais fácil. Eu acho que ainda não é o momento, porque eu acho que dá para ter um pouquinho mais de gordura, mas já tem que começar a pensar nisso, sim. Mas o Verstappen ganhando as próximas duas, se ele ganha Holanda e Itália, mano, dá pra deixar o Pérez ganhar todas as coisas do ano. E não vai ter zero problema. E o Verstappen ganha com o pé nas costas ainda, ganha com uns 60, 70 pontos de vantagem. Então. Exatamente. Bom, vamos lá. Sérgio Pérez, uma corrida. Quem olha o resultado, você fala assim: Verstappen em primeiro, Pérez em segundo. Uma corrida normal, né? O Red Bull dominou, pista boa para eles. Mas de verdade isso não foi isso que aconteceu. Sérgio Pérez continuou em férias, tá? Ele fez uma largada horrível, uma das piores largadas que eu já vi do mexicano, onde ele foi assim, ultrapassado, não é que ele foi ultrapassado, ele foi engolido pelo Alonso e pelo Hamilton, e ele teve uma sorte tão grande que foi o acidente entre o Hamilton e o Alonso, logo lá depois da Rouge, depois da Radillion, em que o Hamilton fez uma cagada tão grande de fechar o Alonso tal, e gerou uma bandeira amarela, e o Pérez voltou para segundo, e ali ele ficou em segundo e lá ficou. Mas assim, ele foi ultrapassado com muita facilidade pelo Verstappen, ele não brigou o tempo todo. Se o Sainz tivesse um carro decente, mais decente que o da Red Bull, e as estratégias da Ferrari fossem decentes também, o Carlos Sainz estava na frente do Pérez. Então, assim, ponto negativo pro Sérgio Pérez, porque assim, ele tá mesmo nível do Bottas, exatamente o mesmo nível do Bottas. Péssima atuação do mexicano. Eu concordo com você que ele foi bem mal, bem apagado. Eu vou dar neutro, mas eu não vou dar negativo, não. Eu vou dar neutro porque eu achei que no final, ele ainda ficando na frente da Ferrari, mesmo a Ferrari indo mal, ainda vale alguma coisa. Mas eu achei bem apagado também, ponto neutro. É engraçado que ele tá acumulando pódios, né? Ele já tem 12 na carreira já. Ele fez 7 esse ano e 5 no resto da carreira, né? É engraçado que ele vai... A gente tava até outra corrida falando que se ele chegava pelo menos aos 2 dígitos de vitória, se continuar 2 aninhos na Red Bull aí ele chega. Vai ser muito engraçado você pensar que o Pérez tem tipo 11, 12, 15 vitórias, sabe? É muito doido isso. Exatamente. Eu acho que não chega. Eu acho que ali na casa dos 8 vitórias, porque o Pérez, ele tá meio bicudo, deixa eu fazer minha corrida. Cara, você não consegue ser melhor do que o Verstappen. Então, assim, tipo, a não ser que você banque o que você tá apostando, sabe assim, a não ser que você aposte, dá um all-in e consegue entregar, você não vai conseguir, cara, porque você vai fazer, aí você vai ter um brilhareco aqui, tipo, vai ser um Mônaco aqui, vai ser uma Itália com caos ali, um Brasil com chuva aqui, sabe? Umas coisas assim que você vai ter. Porque, por exemplo, assim, tipo, a última grande memória que eu tenho, por exemplo, de uma disputa entre pilotos de equipe que foi acirrada, foi Hamilton e Rosberg 2015 e 2016. Onde realmente ali você teve um embate concreto, né? Onde os dois estavam entregando o seu melhor a todo custo, né? Com o Pérez isso não acontece. Tipo...
E aí eu digo um pouco mais. Eu não acho que é tanta apatia como era o Bottas na Mercedes, né? Que tava apático, que já não tava querendo. É que o cara tá dando o máximo e não tá entregando. É tipo o Berger de Senna, assim, que o Berger falava, mano, não consigo. Eu dou o meu máximo, eu treino, eu faço isso e o cara vai lá e me cobre. Eu acho que é isso que tá acontecendo. Então, assim, o Pérez também não tem muito direito de ficar puto, porque ele não tá basicamente entregando. Mas essa corrida em si foi uma corrida, pra mim, ruim dele. O segundo lugar não reflete como é que fala? O que ele entregou. Não reflete. Sim. É mais carro do que ele, não. Isso eu concordo com você. Com certeza. E aí tivemos em terceiro um Carlos Sainz, que largou em primeiro e caiu para trás, tá? O Carlos Sainz também eu achei ele um pouco apático, mas aí a Ferrari também deu umas rabiadas nas estratégias que eu vou te falar, viu? A Ferrari parece que voltou pior do que antes, voltou pior das férias, cara, porque fez uma parada muito precoce, na minha opinião, depois colocou outro pneu, enfim. Com o Carlos Sainz, a estratégia não foi nem tão ruim assim, sabe? Ela só não foi tão cirúrgica quanto da Red Bull. Mas ainda assim, eu senti uma falta ali. Eu acho que o carro também não entregou. Mas assim, Carlos Sainz eu vou dar ponto neutro, porque ele teve uma oportunidade de ficar mais à frente ali do Leclerc para se aproximar mais, e ele se aproximou bem do Leclerc no campeonato de novo. Mas eu acho que ele teve uma chancezinha de tentar passar ali e tal, já que tá nesse ou um ou outro, então, pô, talvez conseguisse alguma coisa. Mas ponto neutro pro Carlos Sainz, eu acho que ele podia ter conseguido algo melhor. Eu acho que ele podia ficar na frente do Pérez, porque o Pérez estava apagado e o Verstappen estava imbatível. Podia ser o Hamilton de Mercedes ano passado que não ia pegar o Verstappen. Eu dou ponto positivo pro Sainz justamente por causa que você falou que a Ferrari estava mal, então ele fez o que deu para fazer. Onde o carro da Ferrari conseguiria chegar, ele chegou, que era terceiro. Eu acho que com ele, a Ferrari até não fez uma tática tão ruim. Eu acho que valeu a pena ele largar de macio, né? Que ele conseguiu tirar e conseguiu deixar a Red Bull para trás. Eu achei que foi uma boa. Mas é isso, era onde ele chegou onde dava para chegar. Ele já tá com 7 pódios esse ano e o Leclerc com 5. Né? É engraçado que a gente reclamou que ele bateu no começo do ano, aí já tá com resultado bem melhor que o do Leclerc. O que tá diferenciando mesmo é que o Leclerc tem mais vitórias. Mas é isso, eu acho que eu dou um ponto positivo mais porque eu acho que não tinha muito o que ele fazer. E com ele a Ferrari não cagou, agora com o Leclerc cagou, né? Bom, vamos lá. Fazendo análise agora do quarto ao 10, tá? Vamos lá. Quarto lugar, George Russell. Eu vou dar ponto positivo pro George Russell, porque é o seguinte, a Mercedes não estava boa nesse fim de semana, tá? Ela teve bastante problema ali nos treinos. No Q1 suou um pouquinho para poder passar, mas ainda passou o Q3. Teve os benefícios ali dos outros carros, né? E o George Russell ainda terminou em quarto, numa posição que para mim foi muito agradável e mantém ali e tá chegando na Ferrari. E eu já não duvido mais que ele passe uma das Ferraris. Pelo menos um dos pilotos da Ferrari eu acho que ele passa. Ponto positivo para George Russell. Fernando Alonso é um caso engraçado, né? Eu vou dar ponto positivo para ele, porque ele fez uma corrida muito boa, para estar com uma Alpine em quinto, largou em terceiro, então muito bem. Só que ele teve ali um momento na volta 1, onde ele teve um acidente com o Hamilton. O acidente foi totalmente culpa do Hamilton, porque assim, foi na dividida da curva para a direita depois da Radillion. É Radillion, né? A curva? No final da Canyon Straight lá, da reta Canyon. Isso, exato. Logo depois do Rouge, no final... Como é que é? Tem o nome da... Eu acho que é Lecombe o nome da curva. Tá, ali, depois da... É isso aí. Então você tem o Rouge, você tem a retona e você tem a primeira curva para direita, que é uma curva bem balão, assim. E a Mercedes estava com um motor muito ruim. Hoje é um dos piores motores da Fórmula 1, se não for o pior. Então a Alpine estava com o motor Renault muito forte, então ele já estava na frente, já tinha muito mais de meio carro na frente do Hamilton. O Hamilton foi traçar a curva como se não tivesse ninguém, então ele foi traçar na linha da curva. O que aconteceu? Ele meteu a roda traseira direita na roda dianteira esquerda do Alonso, catapultou, né? E ali muito errado. E aí o Alonso boca suja soltou ali umas palavras meio dolorosas, diria para ele, dizendo que esse cara só sabe largar na primeira fila, só sabe largar em primeiro lugar. Também nem tanto, né, o Alonso? Eu sei que você tem aí um ranço eterno de 2007, mas um pouquinho mais de calma, né? Mas pela corrida boa eu vou te dar um ponto positivo mesmo assim, tá? Mas vamos baixar um pouquinho a bola com os comentários aí, com um cara que é 7 vezes campeão, enquanto você só tem 2 times, tá bom? Bom, Charles Leclerc, ponto negativo pro Charles Leclerc, eu vou explicar por quê. O cara largou lá de trás, eu acho que ele largou em 15º, tanto faz assim pra mim. Mas aí o que aconteceu? Ele foi lá, teve problema com a Ferrari fez uma estratégia
ridícula, porque por conta desse acidente do Hamilton com o Alonso, deu bandeira amarela, porque o Latifi também rodou sozinho, foi uma bagunça só. E aí, na bandeira amarela, o Leclerc até falou, entrou uma sobreviseira no meu carro, tá saindo uma fumaça, ele teve que fazer uma parada. Até aí tudo bem. Só que como tava em bandeira amarela, ele colocou um pneu médio. Eu até achei interessante, eu falei, pô, esse cara vai fazer pneu médio, né? Provavelmente ele vai sair de último, ele vai recuperar a corrida, porque na bandeira verde ele vai estar lá na frente, vai estar praticamente na mesma posição ali, né? Então meio que a corrida dele ia começar algumas voltas depois. Depois ele ia espetar macio sabe assim, vamos que vamos, seja o que Deus quiser. Aí começa aquelas coisas, que tal o plano A, que tal o plano B, vamos pensar no plano G. O cara tá fazendo aquela corrida ferrada ali e tal, e aí a Ferrari fala, o que você acha melhor? O que você prefere? Você prefere café com leite ou café puro? Com adoçante ou com açúcar? Que tal o plano G, sabe? E no final, eles estavam no plano F de foda-se, vamos fazer qualquer coisa. Porque na volta 2, eles colocam o pneu amarelo e dão um comunicado pro Leclerc dizendo que eles vão fazer a corrida inteira com o pneu médio. Não faz o menor sentido, tá? Meu ponto negativo pro Leclerc é porque ele acata essas merdas, tá? No final da corrida, ele ainda para poder fazer um pit stop para tentar recuperar a volta mais rápida. A Ferrari simplesmente esquece cálculo de matemática, porque ele estava 18 segundos na frente do Alonso. E a parada tem por volta de 20 segundos, então ele ia ficar atrás do Alonso, faltando uma volta, ele ia ter que brigar a posição para tentar fazer a volta mais rápida. E por conta do desespero todo, ele ainda toma uma punição por excesso de velocidade. Não tem como não rir com uma coisa dessa. O que me dá raiva no Leclerc? Eu sei que eu tô me alongando, mas precisa. O que me dá raiva no Leclerc? Chega na entrevista e ele fala que a culpa é dele. Cara, a culpa não é dele. E eu vou te falar, enquanto o Leclerc for esse cara apático e assumir a responsabilidade de uma coisa que não é dele, ele vai ter, no máximo, um título na carreira toda dele. Esse título só vai acontecer se ele tiver o melhor carro, porque senão ele nem título vai ter. Essa apatia não é apatia de campeão. Ele não pode aceitar uma coisa dessa. Ponto negativo pro Leclerc. Concluindo rapidinho, porque também tem o Jonas para falar também. Sétimo, Ocon. Que corrida do Ocon. Largou lá da casa do chapéu. Fez 2 ultrapassagens duplas, fez a ultrapassagem da corrida, assim, pra mim é a ultrapassagem do ano, é a ultrapassagem mais bonita do ano, que foi bem estilo Mika Hakkinen versus Schumacher em 99, se eu não me engano. 99, e o Zon tá no meio ali, então o que aconteceu? Ou 98, agora eu não lembro. Foi 98 ou foi 99? E aí o que aconteceu? Teve uma hora ali que o Ocon tava atrás do Gasly, o Gasly tava abriu asa e tudo mais, e o Vettel tava na frente. Eu não sei o que o Vettel fez, que deu uma engasgada lá, e de repente ele parou, o carro deu uma bela de uma morrida ali. E aí o Vettel se ficou no meio, e aí o Ocon, o Vettel tava brigando, não era retardatário não. Aí o Ocon foi lá, embutiu a asa, foi pra fora, ultrapassou o Vettel, ultrapassou o Gasly, nessa mesma curva aí onde teve o acidente do Hamilton. Que ultrapassagem, cara. Ponto positivo pro Ocon. Fantástico. Sebastian Vettel em oitavo. Ponto positivo porque tá com a Aston Martin lá na frente. Eu acho que é legal. Fez pontos importantíssimos, tá? Eu acho que já superou uma equipe ou outra aí que a gente já tava pensando. Então a Aston Martin tá tendo uns resultados muito melhores do que eu imaginava. Em nono, Pierre Gasly com a AlphaTauri pontuando, que pra mim é o pior carro do grid. Apesar de não ser o mais lento, pra mim é a pior equipe do grid hoje. Então ponto positivo pro Pierre Gasly. E a Alexander Albon em décimo, com a Williams pontuando, ponto mais do que positivo, não precisa nem comentar. A corrida que ele fez foi fantástica. Sua vez, Jonas. Vamos lá então, do quarto pra frente. Do George Russell, concordo super com você. O legal é que ele quase chegou no Sainz, é que aí a Mercedes realmente não tinha carro, mas mais um pouquinho mais de carro dava pra chegar. E não era muito mais carro não, um pouquinho mais de carro, ele tinha feito outro pódio. Continua com aquela coisa, ele chegou em todas as corridas que ele completou entre os 5 primeiros. É um desempenho incrível do Russell, ponto positivo para ele, não tenho nem o que falar. Aí depois dele a gente tem o Alonso, caiu do céu esse quinto lugar? Caiu, porque ele ia chegar em sexto, mas mesmo assim eu achei a corrida muito boa, achei engraçado em xingar o Hamilton de idiota, então tudo bem, tem que tomar mais cuidado, mas ali também no calor também é meio compreensível, né? Não tem muito, o cara tá, tipo, ele pode ter pensado assim, pô, quebrou minha roda, posso ter me ferrado e tal, então é isso. Então ponto positivo para ele, que eu achei que foi muito bem, aquele azar no começo do campeonato deu uma passada, ele agora tá fazendo um montão de ponto, então é isso, tá indo bem. Leclerc eu também dou ponto negativo, justamente por você falou, por essa apatia, acatar muito calado. Como eu falei, eu acho que o Sainz é um cara muito melhor de rádio do que o Leclerc. O Leclerc é muito passivo, ainda, por exemplo, a coisa do box lá de ter ido muito rápido é culpa dele.
aí não é culpa da equipe. Aceitou essa parada aí no final para fazer a volta mais rápida, para quê? Esse ponto vai fazer diferença? Acho que não. Era melhor garantir o ponto que ele estava. Ele querendo fazer um ponto a mais, perdeu 2, né? Então eu achei muito, muito nada a ver. Chegando em sexto, eu não sei, viu? Eu acho que ele aí, eu ainda acho que o Sainz acaba na frente dele no campeonato, viu? Ele tá indo para trás, eu acho que o Leclerc. O Ocon acho que fez uma corridaça também, largou lá atrás, chegou num 7º lugar bem, bem bom. Eu acho que tem chance também de evoluir. A Alpine tá com um carro ok até esse ano, tá com um carro bom. Eu acho que ela vai se sustentar nessa 4ª posição aí dos construtores. E fez a ultrapassagem, eu também concordo com a ultrapassagem do ano. Foi linda aquela ultrapassagem. Ainda que o Vettel deu engasgadinha, ainda que o Gasly tava com o carro meio para trás, mas ninguém vai lembrar disso. Vão lembrar só que a ultrapassagem foi ultrapassagem linda, ultrapassagem dupla. O Vettel também deu ponto positivo, que eu achei uma corrida bem boa dele, bem consistente. Como a gente falou, marcou bons pontos ali. Tá chegando no ponto. A Aston Martin tá chegando nesses lugarzinhos mais baixos ali da tabela de pontos com frequência. Ou é ele, ou é o Stroll. Sempre tá marcando 1, 2. Nas últimas corridas sempre vem marcando pontos. Eu acho que é interessante o campeonato que eles estão fazendo, até estão dando uma recuperada. O Gasly, eu também concordo com o Marcão que a AlphaTauri hoje em dia para mim é o pior carro do grid, o que é incrível porque a Red Bull é o melhor disparado e a AlphaTauri, que teoricamente é irmã, tá com um carro muito ruim. O Gasly conseguiu marcar ponto, mas eu acho que isso vai ser mais raro. Eu não vejo a AlphaTauri marcando ponto assim com frequência. E o Albon até postou eu achei muito engraçado que o Albon e Gasly eu dou ponto neutro. E pro Albon eu dou ponto positivo, muito ponto positivo. Achei que ele fez uma corrida boa. Ele até postou nas redes sociais dele uma foto do carro dele. Tipo, o carro dele tava esticado, assim, sabe? Foi muito engraçado. Tipo, que ele bloqueava a pista toda, assim. Ele mesmo brincou. Ele defendeu, não tá na história. Foi exatamente. Então, eu achei que ele mandou muito bem. E a Williams eu não acho mais um carro tão ruim assim. Eu acho ruim, mas não tão ruim assim. Eu acho que a Williams não tem resultados melhores, não por culpa do carro mais por culpa do Latifi, que é um piloto fraco. Mas eu acho que o Albon, esse ano o legal foi isso, né? Eu acho que o pior carro não é tão ruim quanto o carro do ano passado, né? Só que o melhor carro desse ano eu acho que é melhor que o carro agora eu tô achando que é melhor que o carro do ano passado. Mas tudo bem. É isso, eu acho que os 10 primeiros, e aí fechando aí com o Albon em 10º com um ponto positivo. Marcar ponto com a Williams é sempre bom, né? O cara vai indo ali, já tá com 4 pontinhos já, sabe? Tipo, ele tem a mesma pontuação, a gente vai falar mais pra frente, mas tem a mesma pontuação que o Stroll, por exemplo. Olha só. Exatamente. Não, e uma coisa que é curiosa, falando um pouquinho da briga Aston Martin com a AlphaTauri, né? Esse 9º lugar do Gasly fez uma diferença boa, viu? Porque o Vettel fez 4 pontos e o Gasly fez 2, e para construtores a diferença era agora tá de 29 para AlphaTauri para 24. Se o Gasly não pontuasse, seria de 29 para AlphaTauri contra 26. Não, 27. 27 da AlphaTauri contra 24, a diferença é bem menor. Então, essa briga do 8º e 9º tá realmente muito disputada, ela tá bem incerta pro campeonato. Bom, vamos lá agora, terminando aí, falando do 11º até o 20º, tivemos aí em 11º o Lance Stroll, que eu vou dar ponto positivo, porque tá correndo muito bem com a Aston Martin, tá? A Aston Martin merecia estar lá no top 10, mas o Albon é mais piloto, aí não tem como fazer, né? E então, assim, tipo, se fosse pontuar até o 11º, eu acharia justo o Stroll tá lá. Então, ponto positivo para eles que estão sabendo trabalhar com um carro que é mal nascido, no mínimo, né? Lando Norris andou para trás, eu vou dar ponto neutro para o Lando Norris, porque também a McLaren não está ajudando. Esse carro da McLaren é uma decepção muito grande em 2022. Não tem muito o que ele fazer, então não tem nem como dar ponto. Ele não tem motivo para brilhar assim, sabe? Diz mais do carro do que piloto, assim, porque tá realmente muito ruim a McLaren. Já o Tsunoda, eu não posso falar a mesma coisa. Eu vou dar ponto negativo pro Tsunoda porque não estava correndo bem, teve a oportunidade de estar lá na frente. O Gasly largou dos boxes, tá? Só para vocês terem uma comparação. O Gasly largou dos boxes porque ele teve problema no grid, ele estava lá em 14º, alguma coisa assim, ele teve que largar dos boxes. Dos boxes ele largou e chegou em 9º, e o Tsunoda andou para trás em 13º, ponto negativo. Guan Yu Zhou, 14º, com a Alfa Romeo, ponto negativo não só para ele como para a equipe também não está fazendo muita coisa. Já o Daniel Ricciardo, eu posso falar, ponto mais do que negativo, porque o cara largou dentro do top 10, com o Lando Norris atrás do top 10, lá para 10º e lá vai fumaça, e o cara começou
começou a tomar passadão, ele não conseguiu passar o Albon com o Williams. A McLaren é ruim, mas a McLaren ainda é bem melhor do que a Williams. Ele não conseguiu passar o Albon, andou para trás, terminou em 15º, enquanto o seu companheiro de equipe terminou na frente dele, com uma diferença péssima, assim, tipo, Daniel Ricciardo não dá mais, sabe, assim, ponto negativo. O mesmo para Kevin Magnussen e para Mick Schumacher, que simplesmente não fizeram nada. Essa Haas voltou a ser a Haas do ano passado, simplesmente não fizeram nada de evolução da última corrida para agora, então é uma coisa que a gente já esperava, mas ainda assim é muito ruim. Latifi roda na 18º Latifi, que roda na primeira volta sozinho e ainda causa um acidente com o Valtteri Bottas, que não tinha absolutamente nada a ver. Era uma chance da Alfa Romeo fazer pontuação, mas o Latifi rodou sozinho, ficou lá. Cara, o Latifi é muito ruim, cara, muito ruim. Ponto negativo pro canadense. Valtteri Bottas eu vou dar ponto neutro porque ele sequer correu, e o Lewis Hamilton eu vou dar ponto negativo porque aquela barbeiragem foi realmente muito grande. Ele mesmo admitiu, assumiu o erro, e é isso aí, ponto negativo. Sua vez, Jonas. Bom, vamos lá. Stroll também dá ponto positivo. Eu acho que ele fez uma corrida consistente. Não passou o álbum, mas eu acho que os carros ali são bem parecidos. Não tinha muito o que ele fazer também. E ainda o Albon é mais piloto. E o Albon é mais piloto, exatamente. E ele chegou ali a andar na zona de pontuação um bom tempo. Eu acho que a Aston Martin, tipo assim, não melhorou, mas tá melhor, assim. Eu acho que a gente, como eu falei, eu acho que a gente vai ver, eu acho que a Aston Martin não vai fazer um terceiro, mas eu acho que eles vão estar ali sempre, sétimo, oitavo, nono, décimo, assim. Eu acho que até o final do ano vai ser uma constante ali. A McLaren realmente andou para trás. Aí o Lando Norris chegou em 12º. Eu vou dar um ponto neutro, mas não culpa dele, mais culpa da McLaren. Mas também eu achei ele pouco agressivo nessa corrida. E acabar atrás de duas Aston Martin, um AlphaTauri e um Williams não é legal, né? Então eu vou dar um ponto neutro, pouco mais por causa da McLaren. Sonoda ponto negativo. Esse é um que tá fazendo hora extra, não sei porque tá na Fórmula 1. Eu não entendo, sabe? Tipo, os caras ficam lá, eu vou ver. E, principalmente a AlphaTauri ali com a Red Bull, sabe? Os caras limam na Red Bull com o piloto tão rapidinho e deixam um desse aí. Chama outro cara, velho. Deve ter alguém aí, sabe? Deve ter alguém na Fórmula 2 aí. Pior que o Tsunoda não vai ser, sabe? Tipo, dá chance pra outro piloto. Se é pra ir lá e ficar chegando em 13º, qualquer um faz, sabe? Tipo, qualquer piloto faz. Eu tô meio saco cheio do Tsunoda. O Ju foi bem, completou a corrida, vou dar ponto neutro, não achei nada demais, mas a AlphaTauri também não tá bom, mas tá ok ali, chegou na dele. Como chegou na frente da McLaren, vou dar ponto neutro. O Ricardo, ponto negativo, é mais um, cara. Já mandou embora, velho? Manda embora de uma vez, velho. Pra que ficar segurando o cara o resto do ano? Eu acho que é mais pra mim não faz sentido, né? velho. Já chama o cara, já... Eu acho que é mais complicado. Pode ser complicado, mas já chama o Piastri, já arrumou o contrato aí do Piastri, tá certinho, já põe o Piastri aí pra Holanda aí, já chega, já desfaz, já, o cara não tá rendendo, velho. E você acha que ele tá feliz? Você acha que ele vai render até o final do ano? Pode falar, agora é questão de honra, eu vou bem, mas mesmo assim, cara, eu não sei, sabe, tipo, o cara tá desmotivado, eu não sei. Imagina, né? É aquela coisa de fazer aviso prévio, ele tá fazendo aviso prévio, o Daniel Ricciardo. Alguém fica feliz fazendo aviso prévio? Ninguém fica feliz, velho. Então, tipo, é isso, cara. Não sei. Pra mim não faz sentido você falar, o cara vai embora no final do ano. Também vai embora logo? Sabe? Sei lá. Eu teria falado, eu sendo piloto, falou, beleza, quantas corridas você precisa pra colocar outro cara no meu lugar? Tipo, de verdade, eu não quero ficar até o final do ano. Você precisa de duas? Beleza, eu corro essas duas pra provar minha gratidão, vocês me deram uma vaga aqui e tal. Mas assim, depois dessas duas, ou o cara entra ou é isso. Eu não vou ficar correndo aqui. Pra quê? Pra ficar marcando um pontinho ou outro? Pra aumentar o número de corrida no recorde? Sei lá, cara. Não faz sentido na minha cabeça. Eu de verdade, se eu não sou querido ou bem visto ou alguma coisa assim no lugar, pra que eu vou ficar? Mas ponto super negativo, Ricardo. As Haases, eu vou dar ponto negativo pras duas, que eu achei bem mal também. Foram os únicos carros, junto com o Latifi, que é horrível. As Haases foram os últimos carros que tomaram volta. Eu achei que não ia rolar de alguém tomar volta nessa corrida. De repente aí no finalzinho eu vejo o Verstappen até deu umas rabiadas ali na frente do Magnussen ou do Schumacher. Então dou ponto negativo, assim como o Latifi também ponto negativo. Mó salseiro ali na primeira volta, acabou ferrando com Bottas, que não tinha nada a ver. O único cara que rodou sozinho ali, então dou ponto negativo. Bottas também dou ponto neutro, porque não teve nem chance de fazer nada. Tava com um monte de coisa nova no carro, talvez até conseguisse um resultado mais decente, mas não teve nem chance. E o Hamilton eu dou ponto negativo também pelo acidente. Eu ia dar o roda presa até hoje pra ele, porque eu achei um acidente muito, muito besta que ele fez.
Mas não vai Olha ser aí. pra ele, porque teve gente que foi mais roda presa Olha, que ele. Mas spoiler ponto de bem roda negativo presa. pro Hamilton. É verdade. Bom, e com isso a gente vai pro nosso quadro, terminando aí a análise, piloto do dia, roda presa e zebra. Jonas, vamos lá, piloto do dia, Max Verstappen do dia pra você. Vai ser o Max Verstappen do dia, não tenho o que falar. O Max Verstappen é o piloto do dia. Pô, foi impecável. Cara, tipo, fazia tempo que eu não via acho que a gente chegou a falar esse ano de alguma coisa assim que ele fez, mas essa foi melhor do que a outra corrida que ele dominou, assim. Fazia um tempo que, assim, que tipo, cara, como eu falei, se ele larga em primeiro, ele dá a volta no segundo, assim. Foi corrida lá, sei lá, anos 60, assim, que o Graham Hill dava a volta no segundo colocado, assim. Foi impressionante. Não, foi muito bizarro mesmo. Piloto do dia, com certeza Max Verstappen, largou de 14º. Não diria assim, o fato de largar para 14º e terminar em primeiro é menos impressionante para mim do que assim, ele na 12ª volta ele já tá em primeiro. Porque assim, você pode ver que o Leclerc ainda tava tipo administrando um pouco mais, do tipo, não vou esforçar tanto aqui, não vou fazer, eu sei que eu tenho o melhor carro, vamos ir. O Max Verstappen bem, amigo, ele tava passando em curva que não dá para passar, ele tava enfiando para trás, eu falei, mano, esse cara vai jogar a corrida fora, mas não. Ele sabe o que está fazendo, ele está guiando num nível milimétrico fantástico. Max Verstappen, piloto do E assim, eu não posso nem certeza. falar que ele não tava economizando, sabe? Você não pode nem falar que ele não tava economizando. Pra mim, ele nem forçou tanto, assim, o Uhum. equipamento. Eu acho que ele tava tão à frente que ele tava com a confiança tão grande, tipo, vou passar aqui mesmo. Tipo, não vai fazer diferença pra Ele mim. Se eu tava passar jogando no aqui, fácil. Ele tava jogando no fácil. Era eu vou. isso. Se eu passar nessa curva que é mais dificinho, não tem problema. Se eu esperar daqui a 200 metros e passar ali, vai dar no mesmo, sabe? Então, tipo, já passo agora, ali a 200 metros eu passo o próximo ali que tá ali. Ele já devia estar naquele, igual você falou, no fácil. Ele tava, sei lá, em oitavo, sei lá, devia estar vendo o quinto, eu falava, acho que no final da outra volta eu já tô ali já. Tipo, era isso, Nesse sabe? Tipo, é nível, nesse nível. muita diferença. Tá muito bizarro mesmo. Vamos lá, Jonas. Roda presa para você. Tem nome aí, hein? Tem indicação. Tem nome, mas Ferrari, cara, tipo. Ai, velho, eu acho que. Tipo assim, mesmo com alguns outros erros eu ia deixar quieto, mas a história da parar na última volta, não saber fazer conta pra saber quantas voltas quanto tempo ia voltar na frente ou atrás de alguém, e ainda tomar uma punição de 5 segundos, sabe? A gente até brincou, né? Pra mim a punição devia ser só de burrice, devia ser 10 segundos pra chegar mais atrás ainda. Devia ser 5 segundos pela punição e mais 5 segundos por ter uma atitude, ter uma estratégia, desestratégia. Então, pra mim a Ferrari, mais uma vez, cara, tipo, não tô falando que o campeonato tava fácil ou tava ganho pela Ferrari em algum momento, mas assim, já não ia ser um campeonato fácil. Se a Ferrari faz isso, meu, entregou o campeonato pra Red Bull. Não, certeza. Roda presa pra mim, cara, porque ó, tem Hamilton, tem Latifi, tem Ferrari. Cara, olha, eu daria pro Latifi porque rodou sozinho, uma pista seca, sem nada. Cara, mas eu vou dar pro Daniel Ricciardo porque não dá. Eu tô tendo mais antipatia com o Ricardo do que com o Latifi. Porque do Latifi eu não espero nada e do Ricardo eu ainda espero alguma coisa. Então fazer o que ele tá fazendo, roda presa pra mim, Daniel Ricciardo. Eu entendo você. Expectativa é fogo, mas eu entendo. Eu entendo É, que Ricardo vai ser difícil ele, sei lá, eu acho que ele provar alguma coisa esse ano, mas exatamente. Bom, e a zebra? Que foi a zebra da corrida? a zebra da corrida, eu acho assim, não a vitória do Max Verstappen, mas a facilidade que ele teve de sair de 14º e chegar em primeiro. Sabe? Eu pensei, não, ele deve ganhar, mas assim, ele vai chegar em primeiro lá na 30ª volta, assim, e vai liderar de lá. Ele chegou antes de um terço da corrida. Tipo, isso é uma zebra na minha cabeça. Eu achava que ele tava bem, mas, tipo, a ponto disso, sabe? Sendo que tem carro rápido na frente, né? Tipo assim, beleza, ele vai passando ali, aí passa a McLaren, passa a Aston Martin, passa até o Alpine que tá mais pra trás. Mas quando chega ali na Mercedes, na Ferrari, eu falo, cara, ele vai ter uma dificuldade, ele teve zero. Então, pra mim, a zebra foi a velocidade, por mais bizarro que seja, que ele chegou de 14º para primeiro. Eu acho que, tipo, ele ganhou mais posições do que volta, sabe? Ele ganhou, tipo 1,2 posições por volta. É muito doido isso. Exatamente. Muito louco. Mas a minha zebra, eu vou colocar minha zebra com Pierre Gasly em nono e o Albon em décimo. Porque a AlphaTauri e a Williams realmente muito ruins e colocar esses dois pilotos muito bons na frente é os momentos para eles mostrarem as cartas na manga dele para mostrar o quanto que ele é bom mesmo com carro ruim. Então, para mim, as zebras são nono e décimo do Gasly com a AlphaTauri e o Albon com a Williams. Esse é o Boa. meu piloto, a minha zebra.
Bom, agora eu passo para o Jonas para falar a nossa classificação pilotos e instrutores. Vamos lá, classificação depois das férias, a primeira aí. Nós temos Max Verstappen continua em primeiro, obviamente. Uau, que só abrindo a surpresa! liderança. Que surpresa! 284 pontos em primeiro. Em segundo, isso sim mudou. O Sérgio Pérez passou para segundo agora com 191 pontos. A diferença já está em 93 pontos. Já são, 3 corridas, quase 4 corridas de diferença. Então, 4 corridas seriam 100 pontos, né? Então já são quase 4 corridas diferentes aí. É muita distância já. Desde que o Verstappen quase... não pontue. Desde que o Verstappen... Exatamente. O Verstappen pode ficar 3 corridas, em casa, que ele ainda vai ser primeiro lugar no campeonato. Então, é uma diferença muito grande pro Sérgio Pérez, que é companheiro de equipe dele. Então, assim, tá meio sossegado até. Aí depois tem o Charles Leclerc com 186, 5 pontos atrás do Pérez. Não tá uma diferença tão grande, mas eu acho que a diferença aumenta. Em quarto, Carlos Sainz já tá com 171, já tá 15 pontos ali atrás do Leclerc. 2 corridas igual a essa daí, que o Sainz chega em terceiro, o Leclerc em sexto, já passou também. Então, tá com a situação complicada do Leclerc até com relação ao Sainz. O Sainz acabou passando nessa corrida o Russell. O Russell ainda estava na frente dele por causa daqueles acidentes no começo do ano. E o Sainz passou para quarto, tá um pontinho na frente do Russell com 170, né? O Russell 170, o Sainz 171. Em sexto temos o Hamilton, que não marcou ponto nessa corrida com 146. Eu não acho que o Russell passa o Sainz, não. Eu acho que o Russell passa o Leclerc. Não. Eu acho que o Sainz está mais regular agora do que o Leclerc. Passa um da Ferrari, não necessariamente o Sainz. Passa um da Ferrari. Sim. Eu acho que o Sainz agora está mais regular. Acho que saiu aquela fase, aquela zica do Sainz. Assim, não vai talvez fazer corridas espetaculares, mas vai fazer ponto com frequência. E eu já acho que o Leclerc já está no modo desespero já. Que eu acho que agora é o contrário, né? Os erros do Leclerc vão aumentar e o do Sainz tá correndo mais sossegado agora. Em sexto, o Hamilton com 146. Em sétimo, ainda o Norris com 76. Em oitavo, o Ocon com 64. Eu acho que isso é questão de tempo de passar. Em nono, o Alonso com 51. Também acho que é questão de tempo para passar o Norris. Em décimo, o Bottas com 46. Aí tem uma distância bem grande do Magnussen, que está com 22. O Vettel já está com 20. Também acho que consegue passar o Magnussen. Ricardo com 19. Gasly com 18, Mick Schumacher em 15º com 12, Tsunoda em 16º com 11, o Zhu em 17º com 5, aí o Albon, olha só, o Albon já é o 18º com 4, na frente do Lance Stroll, que também tem 4, mas aí o Albon deve ter posições de chegada melhor, tem posições de chegada melhor, e 20º Latifi com nenhum ponto, e ainda a gente tem na tabela o Hülkenberg, que tá com 0 ponto aí, mas não deve mais correr esse ano, né? Só não sei que alguém, pega Covid de novo, alguma coisa assim. Exatamente. E aí temos construtores. Construtores, vamos lá. Red Bull está com 475 pontos em primeiro, bem distante da Ferrari que está em segundo, 357. Em terceiro, a Mercedes com 316. Essa corrida específica, a Ferrari abriu um pouquinho porque o Hamilton não completou, né? Então a Ferrari completou com 2 carros, a Mercedes com um só. Então a Ferrari conseguiu abrir um pouco de vantagem, mas está bem longe e eu não sei se a Mercedes não chega, não. É isso que eu ia te perguntar. Em quarto tem a Alpine, que também passou a barreira de 100 pontos. Eu ainda acho que não. É por isso que eu falei não sei. Eu ainda acho que não. Eu ainda acho que a Ferrari tem mais carro que a Mercedes. Mas se ficar com essas táticas aí, daqui a 2 corridas me pergunta de novo. Aí vamos ver. Tá bom então. Anotado. Aí em quarto a gente tem a Alpine com 115. E olha a diferença que já abriu da McLaren, que está em quinto com 95. Lembra que até acho que 2 ou 3 corridas atrás elas estavam empatadas. Agora já está 20 pontos a Alpine na frente. Eu acho que a Alpine se consolidou ali nessa quarta posição e não sai mais. Em sexto, a Alfa Romeo com 51. Em sétimo, a Haas com 34. Em oitavo, a AlphaTauri com 29. E no Aston Martin com 24. E em décimo, a Williams com 4. Eu acho que até o final do ano, eu acho que só a Aston Martin sobe aí e deve passar pelo menos a AlphaTauri. O resto deve ficar mais ou menos a mesma coisa, viu? Sim, também acho. Eu não vejo mais a Haas passando a Alfa Romeo, por exemplo. Eu não vejo, mas eu também não vejo eu vejo a Aston Martin passando a Haas constancialmente, mas eu não vejo, por exemplo, passando a Alfa Romeo nem a pau. A Alfa Romeo está isolada, né? Não vai alcançar a McLaren nunca mais e não vai ser ameaçada pela Haas, talvez ali com o quarto lugar do Mick Schumacher, muito eventual. E a Alpine, né, vai ficar onde está e a Mercedes pode ser que alcance a Ferrari, porque se não é desse jeito, a gente tem uma terceira força em segundo, com certeza. E é isso, gente. Boa. A gente vai encerrando, né? Antes daí o nosso podcast, estamos indo para nossa reta final. Mas antes a gente tem ainda mais uma noticiazinha aqui. A gente fez
o antes das férias, agora a gente vai fazer o que aconteceu nesse fim de semana, que é o caso aí do nosso Felipe Drogovic, que tá praticamente com a mão na taça, né? Praticamente campeão da Fórmula 2, muito regular em todas as corridas, fez uma boa performance nesse fim de semana, que tá com uma vantagem, assim, no mínimo, incontestável, assim, quase 40 pontos, mais de 40 pontos, se não me engano, ponto colocado. E aí eu vou passar pro Jonas para dar uns comentáriozinhos rápidos sobre esse feito. Faltam aí poucas corridas, faltam só 3 rodadas duplas, né? Mas as pontuações são bem parelhas, então assim, basta o Drogovic terminar as corridas, ele praticamente é campeão. Exatamente, ele tinha perdido um pouco de terreno pro Pouchard, que era o Poucher, aliás, que era o segundo, mas nessa aí o Poucher não marcou ponto, marcou pouquíssimos pontos, ele aumentou de novo a diferença para 40 pontos. A gente coloca aqui com a mão na taça, porque dependendo de como for na próxima corrida na Holanda, ele já pode ser campeão. Eu acho que depende, lógico, tem uma questão de resultados aí, mas acho que nunca um brasileiro teve tão perto de ganhar F2 desde sempre, né? Eu não lembro de um brasileiro ganhar GP2 ou Fórmula 2, assim. Não sei se o Nelson ganhou, alguém assim. O Bruno Senna terminou em segundo numa categoria e o de Graça também terminou em segundo. Foram os 2 últimos brasileiros, assim. Então, com mais destaque, Uhum. Então foi legal. E nesse final de semana também a gente teve, pra corrida principal, uma coisa muito legal que o Drogovic fez a pole, ele acabou chegando em segundo, mas foi ótimo, assim, ainda foi um resultado muito bom. E em segundo, no grid, ficou o Enzo Fittipaldi. Então a gente teve a primeira fila brasileira na GP2, assim, foi bem legal. O Enzo Fittipaldi está fazendo um campeonato muito bom, ele está em quinto ou sexto ali na Fórmula 2, com um carro bem ruim. É a mesma coisa que poderia ele estar ali com... Eu não diria que seja o Williams, mas sei lá, tá com a AlphaTauri chegando no pódio, assim, sabe? Tipo, ele tá com um carro bem mais ou menos, ele é muito bom, ele tá fazendo um campeonato bem legal. E ainda a gente teve o Caio Collet na Fórmula 3 também largando na pole. Então a gente teve um sábado ali, um domingo, uma sexta, um sábado ali, muito bom para os brasileiros ali no final de semana das corridas de apoio ali da Fórmula 1. Mas infelizmente o Drogovic eu tava vendo, né? Com toda essa história de mudança, um pra lá, outro pra cá, ninguém fala dele, né? Já estão falando que ele tá praticamente acertado para ir pra Indy. Eu vi rumores aí, algumas pessoas falando que ele tá praticamente acertado para ir pra Indy. Então talvez o futuro dele, porque depois que ganhar ele não pode mais correr na Fórmula 2. Se ser campeão você não pode correr. Então ele sendo campeão... Tem isso, não pode correr. Não sabia, por isso que o Nick De Vries Por isso que você vê que os caras não voltam a correr. O De Vries saiu e não, exatamente. não correu, tipo, ele foi obrigado a ir pra Fórmula E. Foi, senão ele ia ficar parado. Então, é isso. Então, eu acho que ele deve fazer isso. Eu acho que ele deve fazer, tipo, se ele for pra Índia, ele deve fazer aquele circuito que os caras fazem Índia e correr, sei lá, Le Mans, talvez uma Fórmula E aí da vida, e fazer esse circuito meio que, digamos, alternativo. Assim, não que seja ruim, tá, gente? As alternativas ali pra Fórmula 1 e esperar que às vezes alguma vaga apareça, que eu não acho impossível. Eu acho difícil, mas não acho impossível. Não sei se pro ano que vem não, mas talvez pro outro, não dá pra saber. Às vezes ele fica um ano ali correndo na Indy, faz um campeonato legal, ou, sei lá, ganha as 24 horas de Le Mans correndo com a equipe mais legalzinha, assim, e às vezes aparece uma oportunidade ali. Eu acho que ele melhor do que tanta gente que tá nesse grid, que eu acho que, sei lá, eu daria uma chance pra ele. Eu vejo ele, por exemplo, falando do Drogovic, eu não vejo ele como assim, uma sensação, eu não vejo ele tão bom quanto um Leclerc ou um Verstappen, de verdade eu não vejo, assim, gosto muito de correr dele, né? Mas eu vejo que ele tem mais um ritmo constante do que um ataque, né? E a Fórmula 1 exige isso. Porém, o Mick Schumacher foi campeão nesse mesmo molde. O Mick Schumacher, se não me engano, ele foi campeão na Fórmula 2 praticamente com 1 ou 2 vitórias. Porque os outros pilotos alternavam demais, ele estava ali sempre em segundo, terceiro, e ele foi campeão de Fórmula 2. Entre o Drogovic e o Mick Schumacher, eu sou mais o Drogovic. Agora, por exemplo, entre o Drogovic e talvez o Ocon, por exemplo, o Ocon eu já acho bem mais piloto. Resumindo, eu acho que ele é um piloto que pode estar na Fórmula 1, sim. Eu acho ele melhor que o Pietro Fittipaldi, por exemplo, que o Pietro Fittipaldi nunca teve nenhum... Ele é um bom piloto em vários carros, mas para você estar na Fórmula 1, você tem que ser o melhor piloto na Fórmula 1, e aí meio que abandonar o resto. Então eu vejo o Drogovic mais focado para carros de Fórmula do que para geral. Então, por exemplo, ele na Haas eu acho que faria um trabalho melhor do que o Pietro Schumacher
ou numa Aston Martin faria melhor que o Stroll, por exemplo, e depois de um certo tempo que o Stroll também tem mais experiência. É o que eu vejo nele, assim, mas eu de fato não vejo ele assim, tipo, nossa, tem uma veia de campeão, de repente ele tem um super carro e aí consegue pegar um top 3, um campeonato, alguma coisa nesse, assim, pensando no mundo top, eu acredito que não vai acontecer. Eu também acho que não. Então é mais ou menos isso, mas que bom que a gente tem brasileiros aí, mostra uma renovação também, porque ficou órfão de brasileiro aí por um tempo, né? Embora eu ache que isso tenha sido bom pro esporte de uma forma geral, é sempre bom ver brasileiros voltando, né? Bom, antes de encerrar o nosso podcast, vamos para nossa aposta do GP da Holanda, que vai acontecer, quando que vai acontecer? Que vem já? Semana que vem já. A gente tem uma tripladinha, né? Não é dobradinha, né? Tem uma tripadinha que é Spa, Holanda e Itália. Tá certo. Então vamos lá para Holanda. Jonas, pole, primeiro, segundo. Pole Verstappen, vitória do Verstappen, segundo Sainz, terceiro Pérez. Beleza. Pole do Verstappen, vitória do Verstappen, se bobear dando volta em todo mundo, se bobear até dele mesmo. Segundo, Leclerc. Terceiro, Russell. Vou dar uma... Eu tô falando o meu porque, pelo que eu me lembro, o Sainz foi bem lá no ano passado, por isso que eu tô falando. Uhum. Sim. Eu acho que o Sainz foi bem lá no passado. Ele fez uma ultrapassagem mal bonita naquela curva por fora, que eles fazem por um traçado que inesperado, assim. Eu achei que ele fez isso me chamou a atenção, mas assim, mais por isso. Mas eu acho também que o Verstappen vai ser igual, ele vai achar o carro sombra dele, sabe? Tipo, ele vai passar o carro sombra, igual em jogo, né? Exatamente. Ele vai ver ele mesmo. Ele vai assim. correr com o carro fantasma, exatamente. Exatamente, ele vai correr tão rápido que ele vai voltar no tempo ou ir pro futuro e passar. Não, vai voltar no tempo e passar ele mesmo. Vai de DeLorean, né? Ele não vai correr de Red Bull. Exatamente. Ele vai correr de DeLorean. Tá certo, então. Bom, gente, vamos encerrando o nosso Podiumcast, o primeiro aí depois das férias. Muito obrigado por escutarem. Eu vou passar a palavra pro Jonas. Muito obrigado, meu amigo, por ter participado mais um episódio. A palavra é sua. Eu que agradeço, legal voltar das férias aí, vamos que vamos. Ainda tem bastante coisa de campeonato pela frente, ainda tem umas 10 corridas aí. A gente sabe que o Verstappen deve ganhar logo, mas eu acho que vai ser legal, ainda tem bastante corrida boa. A gente pode ainda ver atuações memoráveis aí de alguns pilotos na Fórmula 1 esse ano. Eu acho que vai ser bem legal o resto do campeonato. Com certeza, eu acho que o campeonato deu uma mornada muito boa, principalmente por culpa da Ferrari aí, que não foi competente para alcançar, mas tudo bem, corridas são corridas, as disputas do segundo lugar para baixo ainda tá bem interessante, então eu acho que tem bastante para fazer. E vamos encerrando mais um episódio do podcast. Eu gostaria de agradecer ao Jonas e principalmente você por estar nos escutando até agora. Antes de acabar aqueles recadinhos de sempre, estamos nos principais veículos de podcasts que você possa nos encontrar. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts. Basta procurar Podiumcast que com certeza você vai nos encontrar. E também estamos no YouTube. Então entre no YouTube, procure por Podiumcast, se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, compartilhe e ative o sininho. E também nos siga no nosso canal de corte, que são os sprints do Podiumcast, onde tem ali pequenas pílulas onde vai ter as informações desse episódio para você ouvir aí com um pouquinho mais de liberdade. Sprints do Podiumcast, basta procurar, e também aquele roteirinho todo. Se inscreve, dê like, compartilha, ative o sininho para dar uma força pro nosso trampo, porque a firma agradece. Vamos encerrando mais um episódio do Podiumcast. Muito obrigado, até semana que vem. Um abraço e tchau!